Olá a todos! Hoje é a nossa última aula dos indicadores epidemiológicos utilizados para a saúde bucal. Eu vou compartilhar a tela com vocês e depois a gente vai discutir como serão nossos passos daqui para frente no âmbito da epidemiologia, né? O que a gente vai fazer com tudo isso que a gente já viu até agora. Então, hoje a gente vai tratar da epidemiologia de outros problemas bucais, né? Então, se a gente perceber, os problemas de saúde bucal, eles são definidos do ponto de vista epidemiológico por vários critérios, entre eles a magnitude ou importância epidemiológica, a relevância social, a possibilidade de intervenção eficiente, o custo e a letalidade. Então, a gente já viu, na verdade, a epidemiologia da cárie e da doença periodontal na semana passada. Hoje a gente vai passar um pouquinho pela epidemiologia da fluorose, do câncer bucal, das fissuras lábio-palatinas, das oclusopatias ou alterações de oclusão, do uso e necessidade de prótese e dos traumatismos dentários. Alguém pode me dizer, Tini, é muita coisa, são tantos problemas, né? A gente levou, às vezes, uma aula para tratar de cárie, uma aula para tratar de doença periodontal. Então, é óbvio que cárie e doença periodontal são os problemas mais relevantes do ponto de vista epidemiológico na odontologia. Se a gente fosse considerar o nosso problema de maior letalidade, de maior gravidade, a gente teria o câncer bucal. Mas a gente não tem indicadores específicos para o câncer bucal. Então, a gente trabalha no câncer bucal exatamente como trabalha nos indicadores da epidemiologia geral que a gente já viu antes, né? Nas nossas primeiras aulas. Então, o que é fluorose dentária? É um defeito de mineralização do esmalte, decorrente da exposição do germe dentário a altas concentrações do flúor no período da melogênese. Por conta disso, provoca alterações na coloração e no formato do dente, que é diretamente ligada à quantidade de fluoreto ingerida. Os primeiros casos de fluorose dentária foram descritos há mais de um século, né? Lá no início do século XX. Lá nos Estados Unidos, onde eles chamavam de dente mosqueado, aquele dente amarronzado. E a primeira associação ao excesso de fluoreto, principalmente presente na água naquele momento, foi feito pelo Jim, né, nos Estados Unidos, que é quem deu o nome, inclusive, quem dá o nome até hoje, de um dos indicadores para mensurar a fluorose dentária, né? E ele conseguiu, né, estudar essa presença de flúor na água em um município, em outro município, a presença de dentes mosqueados em um município e outro município, e acabou também descobrindo a relação que no momento onde eu tinha dente, no município onde eu tinha também dentes mais manchados, eu tinha uma baixa prevalência de cárie dentária. Então, é nessa época que também, né, com a descoberta da fluorose dentária, ela também coincide, né, com a descoberta do flúor para a prevenção da cárie dentária, o que vai revolucionar a odontologia de modo geral. Então, o que a gente tem na atualidade, por que a gente discute a fluorose dentária há uns 15, uns 30 anos? Primeiro, porque principalmente após a década de 80, né, do século passado, principalmente na década de 90, a gente tem um uso maciço de fluoretos com sobreposições de métodos, seja de métodos de uso sistêmico e métodos de uso tópico. Então, em muitos municípios, a gente tem a fluoretação das águas de abastecimento público, uso de tabletes com flúor, medicamentos com flúor. Como a gente tem água fluoretada, muitos dos produtos alimentícios e bebidas que são produzidos com essa água, elas acabam incorporando flúor presente na água. Do ponto de vista tópico, a gente tem os dentifrícios fluoretados, né, que são importantíssimos na relação da redução da incidência e da prevalência de cárie, por exemplo, na população brasileira, os bochechos fluorados e a própria aplicação tópica profissional de flúor.
Então, a fluorose, né, do ponto de vista epidemiológico, onde é que estão as manchas fluoróticas? Como é que a gente diagnostica a fluorose? É óbvio que como é uma lesão preferencialmente de esmalte, ela vai estar onde tem mais esmalte no dente, nas pontas de cúspides, bordas incisais e cristas marginais. A dentição permanente, ela é muito mais afetada do que a dentição decídua. E por quê? Porque na dentição decídua, o flúor ele é barrado na barreira placentária, então ele só consegue ultrapassar a barreira placentária quando ele está em grandes quantidades. E na dentição permanente, ele vai afetar os dentes que têm mineralização mais tardia, que são os pré-molares e segundos molares, e menos os incisivos e primeiros molares. Qual é a grande pergunta que se coloca sobre a epidemiologia da fluorose dentária? Será que a fluorose está aumentando? Né? Porque a gente tem, muitos clínicos me diziam, bom, a gente tem a sensação que a fluorose está aumentando. Sim, os estudos têm mostrado que a gente tem sim um incremento da fluorose dentária na nossa população. Agora, a segunda outra pergunta. Ela é acompanhada de aumento na gravidade ou na severidade da fluorose, ou que se tem aumentado é a fluorose leve, muito leve. Normalmente, por que a gente diz isso? Porque isso induz a uma pergunta fundamental. No momento que se aumenta a prevalência da fluorose muito leve e leve, será que a fluorose ela se caracteriza como um problema de saúde pública? Por quê? Porque a gente vai ver o que é uma fluorose muito leve e leve. Será que ela é um problema para a população ou ela é um problema para o cirurgião dentista? Um dos grandes índices indicados pelo OMS, né? Está presente lá nos inquéritos nacionais brasileiros e é recomendado pelo OMS para mensurar a fluorose, também não é um único, tá certo, gente? É o índice de DIN. Como é que a gente faz o índice de DIN? A gente faz o exame visual de todos os dentes da arcada dentária, seleciona os 2 dentes mais atingidos pela fluorose e dentro desses 2 escolhe aquele menos grave, né? Que é sempre o nosso critério de decisão. Na dúvida, opte pela melhor condição, tá certo? Então, cada indivíduo vai ter um registro de fluorose dentária. Então, por isso que a gente diz que a fluorose é uma prevalência. O indivíduo tem ou não tem? Se tem graus de gravidade daquela doença. Então, quais são os critérios do índice de DIN? 0, normal, quer dizer, o esmalte translúcido, vitriforme, superfície lisa e brilhante. Mas DIN criou uma categoria chamada questionável, né? Que não deveria nem existir se a gente fosse pensar, porque se na dúvida é questionável, se eu tenho dúvida e opto pela melhor condição, a melhor condição é o normal, né? Então, no fim das contas, tudo que em algum momento a gente classificar como questionável, a gente vai colocar lá no código normal. Normal e questionável é normal, tá certo? Quando a gente tem a fluorose dentária, a gente vai ter a partir da fluorose muito leve, que são pequenas, manchas pequenas e opacas, brancas, espalhadas pelo dente, envolvendo não mais do que 25% da sua superfície. Então, aqui, ó, são exemplos de manchas fluoróticas, ok? A fluorose leve, que são áreas brancas envolvendo mais do que 25% da superfície desse dente. A moderada, onde eu já tenho toda a superfície praticamente afetada, mas eu tenho desgaste do esmalte, né? Então, na fluorose dentária, eu já tenho perda da estrutura do esmalte, né? Então, eu tenho pequenas fissuras, pequenas fraturas provocadas pela mancha branca fluorótica. E a grave ou severa é uma condição que se assemelha muito, por exemplo, à melogênese dentária, né? A melogênese imperfeita, onde eu tenho manchas graves, com mudança de anatomia, erosão, aparência de corrosão, com perda de estrutura do esmalte.
Então, como a fluorose ela é provocada no período da melogênese, óbvio, ela vai ter distribuição simétrica em dentes homólogos, que são formados no mesmo período, né? Ela é mais visível aonde eu tenho mais esmalte, nos terços incisais e oclusais, e costumam ser manchas opacas, difusas ou em estrias horizontais que você não consegue delimitar o que é uma mancha branca normal, né? Você não consegue pegar um lapisinho e contornar, né? Ela se esvai, parece uma nuvem se espalhando pelo dente, porque o limite da lesão se confunde com esse esmalte adjacente. Então, quais são os diagnósticos diferenciais da fluorose dentária? Outras opacidades do esmalte, né? Outras manchas brancas, e a cárie, por exemplo, em terço cervical, e nos casos graves, a própria hipoplasia do esmalte provocada por outras causas. Então, eu comecei a estudar fluorose, gente, lá no iniciozinho do século XXI. Ele fez parte do meu estudo de doutorado, lá, ó, publicado em 2003, mas ele foi realizado em 2001. Foi o primeiro levantamento da fluorose realizado no município de Salvador, que já indicava naquela época que para a população de 12 anos, a gente tinha em torno de 30% de ocorrência de fluorose no município. Essa proporção se mantém nos últimos levantamentos que a gente tem realizado, tem chegado até 35%, 37% de presença de fluorose. Mas uma coisa que chama atenção em todas as faixas etárias é que a fluorose predominante é a fluorose muito leve ou a fluorose leve. E por que que isso é tão importante, Tininha, dizer que é fluorose leve que ela é mais presente? Algum leigo, ele se incomoda, por exemplo, de ter dentes com manchas brancas, talvez fosse dentes com manchas marrons ou pretas, ele se incomodasse. Mas dificilmente um leigo percebe, inclusive, a mancha fluorótica. E é por isso que a gente diz que a fluorose, muito leve, leve, costuma ser um problema do dentista e não do paciente, né? E não do leigo, né? E a gente tem como recomendações da fluorose, recomendações muito mais de vigilância do que de intervenção. E a vigilância necessária ao uso do flúor, propriamente dito, né? Por quê? Porque eu preciso fazer vigilância sanitária do flúor, seja o heterocontrole da fluoridação das águas de abastecimento público, seja o monitoramento do flúor ativo nos dentifrícios, porque o que não pode acontecer é o ofertar, a partir de uma medida que é preventiva e fundamental para a odontologia até a atualidade, um excesso de flúor que provoque o adoecimento, né? Isso significa também ações de educação em saúde para, por exemplo, o uso adequado do dentifrício, né? Então, por exemplo, a gente não pode fortalecer a imagem do uso do dentifrício das pastas Colgate de 10 anos atrás, onde a gente via aquele doutor Coelho usando o dentifrício com pontinha para baixo, pontinha para cima, né, com aquela quantidade de dentifrício. Por que isso? Porque a gente sabe, por exemplo, que uma criança de 3 anos de idade vai ingerir 80% do dentifrício que tiver disponível na escova de dente. Uma criança de 5 anos vai ingerir 50% do dentifrício que tiver naquela escova de dente. E é por isso que se recomenda quantidades reduzidas do dentifrício, principalmente nas faixas etárias infantis, que têm dificuldade do cuspir, né? Para além disso, quer dizer, evitar a sobreposição de métodos tópicos quando eu já tenho a oferta, né, de um veículo de flúor. Isso significa que quando eu uso flúor, eu preciso pensar no uso racional de fluoretos, né? Para a fluorose, particularmente, né, o que é que eu preciso fazer? Inserir a fluorose nesses levantamentos epidemiológicos eventuais. Por quê? Porque isso significa vigilância, vigilância epidemiológica. Porque o que eu preciso fazer para a fluorose é a vigilância epidemiológica da prevalência e da gravidade da alteração,
para que sinalize, por exemplo, eventos sentinelas, que seriam a ocorrência da fluorose grave de forma mais ativa na nossa população. O nosso problema mais importante, aquele que provoca maior letalidade na odontologia, é o câncer de boca, sem dúvida nenhuma. E ele tem uma alta letalidade e um segundo problema, que é uma possibilidade de identificação precoce, né? Por quê? Porque ele está localizado preferencialmente em lábio, língua, glândulas salivares e gengivas, assoalho de boca, quer dizer, na parte frontal da cavidade bucal, né? O carcinoma epidermoide corresponde a 90 a 95% dos tipos de câncer, mas o que a gente tem no Brasil é ou a ausência do diagnóstico e a mortalidade precoce, ou um diagnóstico tardio e também uma mortalidade precoce. Como é que se mede o câncer de boca? Né? Como se mede qualquer outro tipo de câncer, como se mede qualquer outro problema sistêmico, né? Que a gente já viu lá na nossa aula de epidemiologia geral. Seja pela morbidade, pelos coeficientes de prevalência e de incidência, ou a mortalidade, com a mortalidade por causas e a letalidade ou sobrevida desse paciente. As principais estimativas do câncer bucal dizem que eles representam um total de 10% de todos os cânceres mundiais, né? A Índia é aquela que é o país que apresenta as taxas mais altas, mas o que é claro que, assim como todas as outras doenças crônico-degenerativas, e o câncer está entre elas, é que a gente tem incidências reais do câncer crescendo ano a ano, incluindo o câncer de boca. É a 6ª causa de morte por câncer no Brasil, né? Então, o câncer de boca, ele é de fácil diagnóstico em relação a milhares de outros tipos de câncer, mas é um dos que mais mata no território nacional. Isso significa que, como eu tenho um diagnóstico tardio, a minha taxa de sobrevida, que é o percentual de pacientes que conseguem sobreviver depois de 5 anos, ela é baixa, ela é de em torno de 50%, né? Entre 45% e 50%. Por quê? Porque quando são diagnosticadas, a maior parte das lesões já estão em estágio 2, em estágio 3, e embora a gente tenha legislação obrigando o acesso ao tratamento em até 60 dias, essa não é uma realidade ainda no território nacional. É uma doença multifatorial, ninguém tem dúvida disso, que ela é provocada por fatores do hospedeiro, combinações entre fatores do hospedeiros externos, mas ela depende de tempo de exposição. São os fatores do hospedeiro: a predisposição genética hereditária, idade acima dos 40 anos, o sexo masculino e a raça branca são aqueles onde acontece o maior número de casos de câncer de boca. Os externos, principalmente o álcool e o fumo, né? O tabaco. Uma das coisas importantes é que o álcool acrescenta um risco, o tabaco acrescenta outro risco. Mas na hora que esses dois fatores de risco se unem, eles têm um aumento de mais de 140 vezes no risco do desenvolvimento do câncer de boca. Então, se a gente tivesse, por exemplo, que fazer uma busca ativa para promoção de saúde, por exemplo, do câncer de boca numa unidade de saúde da família, a gente teria que fazer uma busca ativa dos pacientes que fumam e bebem ao mesmo tempo, né? Que tem os dois hábitos associados. Para além disso, a exposição ao sol e a própria dieta. Então, a exposição ao sol é claro, por exemplo, a maior ocorrência de boca nos varredores de rua, nos pescadores, marisqueiros, entre outras profissões expostas usualmente ao sol. Outros fatores externos associados, correlatos, mas não diretamente associados, a má higiene bucal, irritações mecânicas, outros fatores ocupacionais, como, por exemplo, a exposição a ácidos ou outros carcinogênicos, e a exposição a agentes biológicos, como o vírus do HPV propriamente dito. Também tem as fissuras labiopalatinas, né?
que é um problema importante, grave, que implica intervenção precoce dos serviços de saúde. No Brasil, se estima que 1 a cada 650 nascimentos ocorra uma criança com fissura lábio-palatina, e é uma doença que provoca um alto impacto social, né? Primeiro, porque há um risco de infecção, mortalidade e comprometimento grave da criança recém-nata, com prejuízos de fala e linguagem, por exemplo, no primeiro ano de vida, caso não seja tratado, e a própria dificuldade do aleitamento materno, no sentido do fortalecimento da musculatura da face, da produção do leite da mãe, da imunidade da criança propriamente dita. Uma das questões importantes na fissura lábio-palatina é que ela tem múltiplas apresentações, né? E geralmente ela tem um componente genético importante, a gente vai ver, mas ela também é desencadeada por fatores ambientais, né? Como os agentes infecciosos, a exposição ao raio-x, a exposição a drogas de forma precoce, né? Até a 8ª semana de gestação, e deficiências nutricionais. Mas a gente já conseguiu, né, mapear, inclusive, há muito tempo, quer dizer, genes diretamente envolvidos, né, nas regiões cromossômicas específicas de natureza hereditária para as fissuras lábio-palatinas. Então, também é importantíssimo, na presença de um caso de fissura lábio-palatina na família, o aconselhamento genético daquela família. As oclusopatias é um outro dilema. Então, tudo que a gente falava, por exemplo, lá da doença periodontal, da ausência de indicador, a gente também vai falar das oclusopatias, né? Uma coisa muito interessante das alterações de oclusão é que a gente tem um campo da especialidade da odontologia muito claro e característico para os estudos das alterações de oclusão. Mas os critérios utilizados pela clínica da ortodontia, como, por exemplo, a classificação de Engel, as discrepâncias, eles são muito inadequados do ponto de vista epidemiológico, porque existem diferenças nesse critério. Nem toda classe 2 de Engel é igual, nem toda classe 3 de Engel é igual, né? Então, dentro dessa classe 2 de Engel, a gente está colocando um rol de casos, que pode ir desde o mais leve até o mais severo, né? Lembrando que quando a gente está medindo do ponto de vista epidemiológico, a gente está medindo para gerar dados para, por exemplo, a organização de sistemas de saúde, né? Então, na alteração de oclusão, a gente tem um grande desafio no estabelecimento de índices adequados para isso. Para além disso, a gente também tem poucos estudos de base populacional utilizando as alterações de oclusão, né? O que é um problema, principalmente depois da redução da cárie dentária nas populações jovens, a gente tem um aumento da demanda, não só da demanda, como da relevância das alterações de oclusão, provocando problemas psicossociais, alterações de função oral. Ela está relacionada, sim, a outras doenças bucais, como a cárie, como a própria doença periodontal. E, para além disso, né, essa nova moda, que já nem é tão nova assim, né, que é dos últimos, sei lá, 10 anos, 8 anos, que é o uso de aparelhos ortodônticos falsos ou fakes, né? Então, o que a gente sabe das alterações de oclusão é que a gente também tem uma grande diversidade de indicadores disponíveis na literatura, né? Dentre desses indicadores, alguns critérios clínicos, eles podem e são considerados em cada um deles, como, por exemplo, a relação vertical, a sobremordida, a mordida aberta, a mordida de topo, a relação horizontal com a sobressaliência e as mordidas cruzadas de modo geral, né? Então, o que a gente sabe das alterações de oclusão é que no momento que formos usá-la, a gente vai ter que estudar em mais profundidade os diferentes índices existentes para fazer a opção por aquele que mais responda à nossa pergunta de investigação naquele momento. O traumatismo dentário, né?
Depois do crescimento, a gente já viu, né, na aula lá de epidemiologia, que as causas externas estão aumentando muito na nossa população nos últimos 20 anos, né? Por conta disso, também tem aumentado a proporção de traumatismos dentários na nossa população. É um problema de saúde frequente, principalmente em crianças, e mais hoje em adolescentes e adultos jovens por conta das causas externas da própria violência. Ela leva a custo no tratamento e pode provocar sequelas graves, inclusive podendo se estender à fase adulta. E a gente ainda tem pouca associação e poucos estudos que relacionam, por exemplo, esse agravamento das causas externas, como mortalidade geral, a, por exemplo, os traumatismos de face ou os traumatismos dentários, né? No caso do indicador proposto pela OMS, a gente analisa os 4 incisivos superiores e inferiores e registra um código para cada dente. Então, na fichazinha tem lá 4 nos incisivos superiores, 4 caselinhas nos incisivos inferiores. E a gente vai atribuir a cada dente um código, desde 0, nenhuma fratura, a 1, fratura somente de esmalte, 2, fratura de esmalte dentina sem exposição pulpar, 3, esmalte dentina com exposição pulpar, 4, avulsão dentária, ausência do dente devido ao traumatismo. E 9, quando por algum motivo eu não pude realizar o exame, ou eu não posso atribuir nenhum código, porque eu não tenho certeza de como aquele, por exemplo, paciente perdeu aquele dente. Então, aqui estão condições, por exemplo, código 2, fratura de esmalte dentina, código 3, fratura de esmalte dentina com comprometimento pulpar, por exemplo. E o último problema, que não chega a ser um problema propriamente dito, que é o uso e necessidade de prótese. Por que eu digo que não é um problema? Porque o problema do uso e necessidade de prótese é a cárie, é a perda dentária. Aí, por conta disso, eu preciso substituir a ausência dentária com a prótese. E por que a gente acaba considerando indicador para uso e necessidade de prótese? Porque hoje é a nossa maior necessidade, é a nossa maior demanda da população adulta, né? A gente tinha relatórios lá do levantamento estadual no século XX ainda, final do século XX, do estado de São Paulo, onde muitos pacientes adultos precisavam de prótese total ainda. 20 anos depois, então, por exemplo, no levantamento realizado em Salvador, em 2015, a maior necessidade da nossa população adulta são de próteses unitárias, ou unitárias isoladas, né? Ou próteses removíveis com substituição de dentes alternados, né? A gente já não tem tanta demanda, pelo menos em Salvador, de prótese total. Então, a gente tem um indicador que mede o uso e a necessidade de prótese, né? Então, o indicador de uso, código 0, é para não uso de prótese dentária. 1, usa uma ponte fixa. 2, usa mais de uma ponte fixa. 3, usa uma PPR. 4, usa uma ponte fixa e uma removível, uma combinação de próteses. E 5, usa uma prótese total. E a gente também tem um indicador de necessidade, que é não necessita de prótese dentária, necessita de uma prótese fixa ou removível para substituir um elemento dentário, fixo ou removível para substituir mais de um elemento no mesmo espaço protético, combinação de próteses fixas ou removíveis para substituir mais de um elemento de espaço protético alternado e a necessidade de prótese total. Então, a gente já viu que o uso de prótese diz respeito ao tipo de prótese, se é fixa, se é removível, se é total, e a necessidade de prótese em relação ao número de espaços que eu tenho que substituir. O interessante
é que, a partir daqui, que a gente já viu todos os indicadores, então a gente já viu o indicador de cárie, a gente já viu o indicador de doença periodontal, a gente já viu o indicador de outros problemas bucais, como a fluorose, traumatismo dentário. Então, a partir de agora, o que é que vamos fazer? A gente vai aprender a estudar, a elaborar esse levantamento epidemiológico. Então, na elaboração desse levantamento epidemiológico, a gente vai selecionar a nossa faixa etária, os índices e os problemas mais adequados àquela faixa etária, e vamos fazer um levantamento virtual, né? Se estivéssemos num semestre normal, a gente iria, seja para a unidade de saúde, seja para um domicílio, para uma associação de moradores, e faria a estruturação desse levantamento lá. Como a gente não pode fazer isso, a gente vai fazer isso de forma virtual. Então, depois da nossa aula de inquéritos, que vai ser a nossa próxima aula, vamos nos reunir na prática, escolher uma faixa etária, pensar a estrutura de um projeto para um levantamento, escolher os indicadores que a gente vai trabalhar, de cárie, doença periodontal, fluorose, traumatismo, câncer, se a gente, dependendo da faixa etária que a gente for trabalhar, e aí sim vamos de forma virtual, quer dizer, desenvolver esse levantamento, digitar dados e, de fato, executar a nossa atividade prática de levantamento epidemiológico, quer dizer, fortalecendo todos os conhecimentos que a gente teve aqui até o momento. Então, depois dessa aula, vocês vão voltar lá no Moodle, fazer nosso exercício de revisão, tá certo? Tem um exercício lá de revisão da epidemiologia, para a gente entrar já no conteúdo de inquérito bem sabido, para fazer o melhor possível nos nossos grupos de prática. Um beijo para todos e a gente se vê lá.